E aí, beleza? Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de ideias. Sabe, sabe aquela sensação quando a gente pega um texto e pensa, nossa, isso aqui vai dar trabalho? Uhum, com certeza. Filosofia às vezes tem disso, né? Pois é. E o filósofo escocês David Hume, lá no século XVIII, ele já sacava essa diferença. Ele dizia que tem dois tipos de filosofia. Exato. Uma mais, digamos, pé no chão, voltada para a ação. Isso, para a vida prática, que mexe com a gente, com a moral. E tem a outra. A mais cabeça, né? Como ele mesmo chamava a filosofia exata ou abstrusa. Bem mais teórica, abstrata. Exatamente. E a pergunta que fica é, por quê? Né? Para que se dar ao trabalho com essa filosofia mais complicada, se a outra parece mais útil no dia a dia? Então, essa é a provocação que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar um pouco nas ideias do Hume, que estão na investigação acerca do entendimento humano. A gente está usando uma tradução brasileira aqui como base. Legal. A ideia, então, é sacar qual é a de Hume sobre como a nossa mente funciona. Tipo, de onde vêm nossas ideias, qual o limite da nossa razão, e que papo é esse de hábito ou costume ser tão crucial assim? Isso. E entender por que ele faz essa distinção entre a filosofia fácil e essa mais difícil, a abstrusa. Beleza. E olha, Hume não estava para brincadeira não, ele via essa investigação como fundamental. Queria fazer tipo um mapa da mente, mapear mesmo e entender as capacidades e, muito importante, os limites do nosso entendimento. Um mapa da mente. Gostei disso. Para ele, isso era essencial para, digamos, limpar o terreno do conhecimento, tirar aquelas questões que não levam a lugar nenhum, sabe? Combater a superstição, que ele achava que se aproveitava dessa confusão mental. Entendi. Uma faxina intelectual, então. Quase isso. Uma auditoria na nossa capacidade de conhecer. Boa. Então, vamos começar por aí mesmo. Por essa divisão que ele faz. A filosofia fácil, como ele descreve. A fácil ou prática foca no ser humano como um ser ativo. O objetivo dela é mais direto, melhorar os costumes, inspirar a virtude. Ela usa exemplos, uma linguagem mais acessível, né? Aquela que penetra na vida cotidiana, que mexe com o coração, como ele diz. Exatamente. Ela fala mais aos sentimentos, aos afetos. E, claro, geralmente é a preferida do pessoal. E a outra, a exata ou abstrusa? Essa foca no ser humano como ser racional. Ela quer ir mais fundo, buscar os princípios básicos por trás do nosso entendimento, dos sentimentos, da moral, da crítica. Parece mais árida, talvez. Ele admite que ela parece distante da vida prática. Não é algo que você aplica diretamente no supermercado. Mas a ambição é alta. Encontrar verdades fundamentais, que talvez sejam mais para a posteridade do que para agora. Ok, faz sentido. Mas ainda assim, se ela é tão difícil, por que Hume insistia tanto nela? Qual o valor dessa complicação toda? Aí que tá o pulo do gato. Para Hume, essa filosofia abstrata, mesmo sendo um osso duro de roer, é crucial. Primeiro, para dar uma base firme para as outras áreas. Como você vai ter uma moral ou uma crítica sólida sem entender os fundamentos do pensamento? Ok. Uma base. Segundo, e isso é muito característico dele, ela é a nossa melhor arma contra a superstição. A superstição, ele dizia, adora a escuridão, a falta de clareza. Ela se cria ali naquelas sarças emaranhadas do pensamento confuso. A filosofia rigorosa vem para acender a luz. Tipo um detector de lero-lero intelectual, pra gente não cair em qualquer papo. Exatamente. E talvez o ponto mais importante para ele, ela serve para a gente entender a nós mesmos. Qual a natureza do nosso entendimento, quais são os limites reais da nossa mente. Essa é a tal geografia mental. Isso. Hume achava que só encarando essa tarefa de frente, só mapeando nossas próprias faculdades mentais, a gente poderia se livrar de um monte de debate inútil, de questões insolúveis e focar no que a gente realmente pode conhecer. É um trabalho difícil.
Ele reconhece, mas valioso. Entendi. Faz sentido defender o esforço, então. E por onde ele começa esse mapeamento? Qual o ponto de partida dessa geografia? Bom, ele começa pela origem de tudo na nossa mente. De onde vêm as nossas ideias. E aqui ele é um empirista convicto. Para Hume, esquece essa história de ideia que já nasce com a gente. Tudo, absolutamente tudo que a gente pensa, tem raiz na experiência. No que a gente sente, percebe do mundo. Tudo mesmo. 100%. 100%. E ele divide todas as percepções do espírito, tudo que passa pela nossa mente, em duas categorias. E a diferença entre elas é basicamente a intensidade, a força com que elas aparecem pra gente. Intensidade. Como assim? Pensa na diferença entre sentir dor de verdade e só pensar sobre a dor. Ou entre ver a cor vermelha e só imaginar a cor vermelha. Tem uma diferença de vivacidade, né? Ah, claro! Uma coisa é sentir o calor do fogo na pele, outra é só lembrar do calor. A sensação real é muito mais viva. Perfeito. É exatamente isso. Ham chama as percepções mais fortes, mais vivas, o ouvir, ver, sentir, amar, odiar, desejar, querer, no momento em que acontecem de impressões. Elas são a fonte original. Ok, impressões são o original, o forte, e o resto? O resto são as ideias ou pensamentos. Elas são cópias mais fracas dessas impressões. Surgem quando a gente reflete sobre uma impressão que já teve. É a lembrança da dor, o pensamento sobre o vermelho, são sempre mais fracas e embaçadas, como ele diz. Entendi a diferença, é bem intuitivo, na verdade. E como ele defende que todas as ideias vêm de impressões? Ele tem alguns argumentos fortes. Primeiro, ele desafia. Tenta pensar numa ideia bem complexa, tipo, sei lá, a ideia de um Deus infinitamente bom e sábio. Ok? Diria, analisa essa ideia, você vai ver que ela é formada a partir de ideias mais simples, que a gente tem a ideia de bondade, ideia de sabedoria, que a gente tira de observar essas qualidades em nós mesmos ou nos outros em graus limitados, aí a gente pega essas ideias que vieram de impressões e amplia ao máximo, até o infinito. Mas a origem está sempre numa impressão. Faz sentido decompor a ideia assim. E o outro argumento? É o argumento do faltou o sentido, faltou a ideia. É simples. Uma pessoa que nasceu cega não tem a menor noção do que seja cor azul. Não adianta descrever. Da mesma forma, quem nasceu surdo não consegue formar a ideia do som de um trovão. Só se a pessoa ganhar o sentido depois, né? Exato. Se a pessoa passa a enxergar, aí sim as impressões de cor podem surgir e com elas as ideias de cor. A experiência sensorial é a porta de entrada indispensável. Sem a impressão original, a ideia correspondente não se forma. Ele até usa exemplos de quem nunca provou vinho, não ter ideia do gosto, ou alguém muito pacífico ter dificuldade de formar a ideia de vingança cruel. Certo. Tem alguma exceçãozinha a essa regra? Ele mesmo menciona uma, bem famosa. O caso do matiz de azul ausente. Imagina que alguém viu todas as tonalidades de azul menos uma específica. Hume admite que talvez, só talvez, essa pessoa pudesse imaginar aquele tom que falta, criando a ideia sem ter tido a impressão exata. Ah, então a regra tem furo. Ele acha que esse caso é tão particular, tão singular, que não vale a pena mudar a regra geral por causa dele. É mais uma curiosidade do que algo que derrube o princípio fundamental. Ideias vêm de impressões. Entendi. E para que serve essa distinção toda na filosofia dele? Qual a utilidade prática disso? É uma ferramenta crítica poderosíssima para ele. É tipo um filtro anti-besteira filosófica. Se aparece um termo muito abstrato, uma palavra da moda na filosofia que parece meio vazia, Hume aplica o teste. Ok, essa sua ideia aí, ela deriva de qual impressão sensorial, de qual experiência concreta? E se não tiver uma impressão clara na origem? Aí, para Hume, é sinal vermelho. Provavelmente é só um termo vazio, sem significado real por trás. É uma forma de desmascarar o que ele considerava sofismas e ilusões na metafísica, por exemplo. Perguntar pela impressão original é o jeito dele de trazer a discussão de volta para o chão,
para a experiência. Uma ferramenta para limpar o terreno, como você disse antes. Bem útil. Exato. Ele, inclusive, usa isso para questionar a ideia de ideias inatas que outros filósofos defendiam. Para o Hume, as impressões podem ser chamadas de inatas no sentido de serem originais, não copiadas. Mas as ideias, por serem cópias, nunca são inatas nesse sentido. Ok. Então temos as impressões, a fonte de tudo, e as ideias, que são as cópias mais fracas. Mas essas ideias ficam soltas na nossa cabeça. Uma bagunça. Que nada! Hume percebeu que nossos pensamentos não são um fluxo caótico. Uma ideia tende a puxar outra de forma regular, previsível. Existe uma conexão entre elas. Ah, tipo quando uma coisa te faz lembrar outra. Isso. Ele identificou o que chamou de princípios de associação de ideias. São tipo ímãs mentais que ligam um pensamento a outro. Ele achava que eram basicamente 3. E quais são esses 3 princípios? O primeiro é a semelhança. Você vê um retrato e logo pensa na pessoa retratada, porque se parecem. Certo. Semelhança. O segundo é a contiguidade no tempo ou no espaço. Se alguém menciona um cômodo de um prédio, é natural você pensar nos outros cômodos que estão ali. Colados, né? Ou pensar no que aconteceu logo antes ou depois de um evento. Contiguidade. Faz sentido. E o terceiro? O terceiro, e para Hume mais importante, é a causa ou efeito. Se você pensa num ferimento, é quase automático pensar na dor que ele causa. Se pensar na causa, logo vem a ideia do efeito e vice-versa. Semelhança, contiguidade e causa e efeito. Para Hume, esses 3 são os únicos laços que unem entre si nossos pensamentos. São eles que dão estrutura para o nosso fluxo de ideias, para nossa conversa, para nossa memória, até para contar histórias. Como assim para contar histórias? Pensa num historiador. Ele usa a contiguidade para seguir a ordem dos fatos no tempo. Mas a conexão principal que ele busca para explicar as coisas é a de causa e efeito, né? Quais foram as causas daquele evento, quais foram as consequências? Verdade. E a semelhança entra onde? Talvez na poesia, ou quando se usa uma metáfora. Ovídio, ele usava muito a semelhança para conectar as histórias nas metamorfoses. Até mesmo a tal unidade de ação que Aristóteles falava para a tragédia, Hume explica por esses princípios. Precisa ter uma conexão, causal geralmente, entre as partes para a história fazer sentido e prender a atenção. Interessante como ele aplica isso até na literatura. Sim, ele via esses princípios como universais na mente humana. Inclusive, ele se orgulhava bastante de ter identificado e analisado essa questão da associação de ideias. Achava que era uma das suas contribuições mais originais. Legal. Agora, falando de causa e efeito, acho que a gente chegou num ponto que é talvez o mais impactante e polêmico de Hume, né? Aquele que realmente bagunça o que a gente acha que sabe. Com certeza. É aqui que Hume dá uma chacoalhada daquelas na nossa confiança na razão pura. A grande sacada dele é questionar nossa certeza sobre a conexão entre causa e efeito. Tipo, o fogo causa calor. A gente tem certeza disso. Mas de onde vem essa certeza? Ué, da lógica, do raciocínio, a gente pensa sobre o fogo e entende que ele esquenta. Será? É aí que Hume ataca. Ele diz, olhe bem para a causa, olhe o fogo. Você vê a chama, a cor, sente o calor que já está sendo emitido. Mas você vê ali, na própria chama, alguma coisa que te mostre, antes de qualquer experiência, que ela necessariamente vai ter que produzir calor ou queimar? Pensando assim, acho que não. A gente sabe porque a gente já se queimou ou viu queimar. Exatamente. A conexão não é descoberta pela razão a priori, antes da experiência. Você não deduz o efeito só analisando a causa isoladamente. Ele usa o exemplo clássico das bolas de bilhar. Ah, sim. A bola branca bate na vermelha. Isso. Você vê a primeira bola se movendo em direção à segunda, você observa o impacto e aí você vê a segunda bola se mover. Mas, diz Hume, o movimento da segunda bola é um evento totalmente diferente do movimento da primeira e do impacto. Diferente como? Não está contido logicamente na causa. Só olhando para a primeira bola e para o impacto, a razão pura, sem nenhuma experiência prévia, não teria como saber com certeza o que aconteceria. A segunda bola poderia, sei lá, ficar parada.
voltar, levitar, explodir. Logicamente pensando sem a experiência, qualquer uma dessas coisas seria imaginável. Não teria uma contradição lógica em pensar que a bola não se moveria? Nenhuma. O efeito movimento da segunda bola é distinto da causa movimento e impacto da primeira. Por isso, a gente não pode descobrir o efeito apenas examinando a causa com a razão. O efeito é totalmente diferente da causa e, por conseguinte, jamais pode ser descoberto nela, ele afirma. E ele reforça isso com a ideia de que o contrário do que acontece no mundo é sempre possível de pensar, né? Tipo, o sol não nascer amanhã. A gente não acredita nisso, mas não é logicamente impossível como 2 mais 2 igual a 5. Exatamente. Afirmações sobre o mundo, sobre questões de fato, como ele chama, sempre tem um contrário que é logicamente possível, que não implica contradição. Por isso, elas nunca podem ser provadas com a mesma certeza da matemática ou da lógica pura, que ele chama de relações de ideias. Caramba! Se a nossa certeza sobre causa e efeito não vem da razão, então, de onde ela vem? Por que a gente acredita tão firmemente que o futuro vai ser igual ao passado nessas coisas? Aí entra a resposta mais famosa de Hume para esse problema. Se não é a razão, o que é? É o Costume, o hábito. bingo. É o costume e o hábito. Simplesmente isso. Depois que a gente observa muitas e muitas vezes dois eventos acontecendo juntos, um seguido do outro, tipo, a bola A bate na B e a B se move, o fogo toca o papel e o papel queima, a nossa mente, por puro hábito, cria uma expectativa. A gente se acostuma com a sequência. Exato. E aí, quando a gente vê a causa de novo, o fogo se aproximando do papel, a nossa mente quase que automaticamente, por força desse hábito, já salta para a ideia do efeito, o papel queimando. A gente espera que aconteça de novo, como sempre aconteceu. Mas isso não é um raciocínio. Aconteceu antes, então vai acontecer de novo. Diz que não é um raciocínio lógico que prova conexão. É um mecanismo psicológico. Observar que B sempre se seguiu a A no passado não prova logicamente que B necessariamente se seguirá a A no futuro. Esse salto do passado para o futuro é feito pelo costume, não pela razão demonstrativa. Ele é radical nisso. Todas as inferências tiradas da experiência são efeitos do costume e não do raciocínio. Uau! E isso coloca a nossa ciência experimental, nosso dia a dia, tudo que depende de prever o que vai acontecer, numa base meio... Não, uma base psicológica, no instinto da natureza humana, digamos assim. É um hábito mental fundamental, essencial para a nossa sobrevivência. Claro, a gente precisa poder prever as coisas para agir no mundo. Mas, filosoficamente falando, não é uma certeza absoluta derivada da lógica. É um banho de humildade na nossa razão, então. Ou nos segredos da natureza, só pensando. A experiência é a nossa guia e o costume é o motor das nossas expectativas sobre o mundo. Mesmo a física ou a química dependem de leis descobertas pela experiência, não deduzidas do nada. Ok, entendi. A conexão que a gente percebe entre causa e efeito vem do hábito formado pela experiência repetida. Mas por que a gente acredita nisso tão fortemente? Por que essa expectativa gerada pelo hábito é tão convincente para nós? Não é só uma ideia qualquer, é uma crença. Ótima pergunta. Se não é a razão que nos convence, o que transforma essa ideia habitual numa crença firme? E Hume tem uma resposta para isso também, que envolve entender o que é a crença. E o que é a crença para ele? Não é só ter uma ideia na cabeça. Não exatamente. Para Hume, a crença não é um tipo diferente de ideia, mas é ter uma ideia de uma maneira diferente. É algo que a gente sente no espírito. Não é só conceber a ideia, mas assentir a ela de um jeito particular. Sentir a crença? Me estranho isso. Pensa assim, a sua imaginação pode juntar ideias livremente. Você pode imaginar um centauro, um hipogrifo, qualquer coisa. Você tem a ideia dessas coisas, mas você não acredita que elas existem de verdade, certo? Certo. Só imagino. A crença, para Hume, é o que diferencia a ideia que a gente só concebe, ficção, da ideia que a gente toma como real, como um fato.
A crença dá à ideia maior peso e influência, maior importância. Ela faz a ideia parecer mais viva, mais forte, mais presente para nós. É essa vivacidade, essa força que constitui a crença. Ah, entendi. É a maneira como a ideia se apresenta para a gente. Uma ideia vívida. Exato. E usa o exemplo. Você está no seu quarto e ouve no cômodo ao lado uma voz que você reconhece como sendo de um amigo. Essa impressão auditiva, a voz, imediatamente evoca a ideia do seu amigo ali. Mas não é uma ideia qualquer, pálida. Ela vem com uma força, uma vivacidade que te faz acreditar que ele realmente está lá. É diferente de só imaginar seu amigo lá. E o que causa essa vivacidade toda na ideia? Aí volta a nossa dupla dinâmica. Uma impressão presente, ou uma lembrança muito forte que funciona quase como impressão, ligada ao costume, o hábito formado pela experiência de ver causa e efeito juntos. Como funciona esse mecanismo? Quando você tem uma impressão presente, por exemplo, você vê fumaça, a causa, baseada na sua experiência passada, é essa impressão sensorial, através daquela conexão habitual já estabelecida na sua mente, transfere parte da sua força e vivacidade para a ideia associada à ideia de fogo, o efeito. Essa ideia de fogo agora turbinada pela vivacidade da impressão da fumaça e pela força do hábito é a sua crença de que há fogo ali. Entendi. A vivacidade da percepção atual viaja pela trilha do hábito e acende a ideia do evento associado. Perfeitamente colocado. E isso vale para os outros princípios de associação também. Uma relíquia de um santo, contiguidade, semelhança, pode avivar a fé, crença na pessoa, porque a impressão da relíquia transfere vivacidade para a ideia do santo. Então, acreditar não é uma escolha racional, tipo, ok, vou escolher acreditar nisso porque faz sentido. Segundo Hume, não é uma escolha deliberada da razão. É uma operação da alma que acontece meio que inevitavelmente, dadas as circunstâncias, impressão plus hábito. É quase um instinto, tão natural quanto sentir amor por quem te faz bem ou raiva por quem te prejudica. Um instinto para nos ajudar a viver, né? Exatamente. É um instinto natural, essencial para a gente poder agir, adaptar meios afins, sobreviver. Ele até menciona uma espécie de harmonia pré-estabelecida não por Deus, mas pela própria natureza entre o curso dos eventos lá fora e a sequência das nossas ideias aqui dentro. Tudo orquestrado por esse mecanismo do costume e da crença. É fascinante como ele coloca o hábito e o sentimento no centro de algo que a gente costuma achar que é puramente racional. Isso me leva para outro debate clássico que ele também encarou. A questão da liberdade versus necessidade, ou livre-arbítrio versus determinismo. Ele também achava que a briga era meio confusão de palavras. Em grande parte, sim. Ele achava que séculos de debate tinham mais a ver com não definir os termos direito do que com uma oposição real entre as ideias, pelo menos na forma como ele as entendia. E como ele define os termos para tentar arrumar a casa? Começando pela necessidade. Para Hume, necessidade, quando aplicada às ações humanas e não só objetos físicos, não tem nada de místico ou de destino inevitável. É basicamente observar duas coisas que acontecem na prática. Primeiro, a conjunção constante, ou seja, uma certa regularidade no comportamento humano. Motivos semelhantes tendem a produzir ações semelhantes. Ambição leva a certos atos, amizade a outros. A história, a política, a vida cotidiana mostram essa uniformidade. A natureza humana, diz ele, permanece igual em seus princípios e operações. Ok, regularidade no comportamento. E a segunda coisa? A inferência mental. Baseado nessa regularidade que a gente observa, nós constantemente inferimos as ações futuras das pessoas a partir dos seus motivos, caráter e circunstâncias. E também inferimos os motivos a partir das ações que elas realizam. A gente faz isso o tempo todo para poder conviver e entender os outros. Então, necessidade para Hume é só isso, a regularidade observada e a inferência que a gente faz com base nela. Exatamente. É a mesma necessidade que a gente observa na natureza física, só que aplicada às ações voluntárias. E é liberdade. O que é para ele? Aqui também ele simplifica. Liberdade, ou livre-arbítrio,
para Hume, é simplesmente um poder de agir ou de não agir segundo as determinações da vontade. Ou seja, você é livre se, quando você quer fazer algo, e pode fisicamente, nada te impede externamente. E se você quer ficar parado, nada te força a se mover. É a ausência de coação externa, então. Isso. Liberdade é o oposto de estar acorrentado, preso, coagido. Não é o oposto de ter uma causa ou motivo para a sua ação. E aí vem a conciliação dele. Exato. A grande sacada de Hume é dizer, essa liberdade, a ausência de coação, é perfeitamente compatível com aquela necessidade. Ações ligadas a motivos de forma regular. Não há contradição. Na verdade, ele vai além. Ele diz que ambas são essenciais para que a moralidade e a responsabilidade façam sentido. Como assim as duas são essenciais? Pensa comigo. Para a gente poder elogiar ou culpar alguém por uma ação, essa ação precisa ter vindo da pessoa, do caráter dela, dos motivos dela, certo? Tem que haver uma conexão necessária, no sentido de Hume, regular, inferível, entre o caráter e o ato. Se a ação fosse puro acaso, aleatória, sem ligação com a pessoa, não faria sentido responsabilizá-la. Ok, a necessidade é importante para ligar a ação à pessoa. Mas, ao mesmo tempo, para a pessoa ser responsável, a ação tem que ter sido voluntária, tem que ter sido feita porque ela quis fazer. Ou seja, ela agiu com liberdade no sentido de Hume, sem ser forçada externamente. Se alguém te obrigou a fazer algo sob ameaça, a ação não foi livre nesse sentido e a responsabilidade diminui ou some. Ah, entendi. Então precisamos da conexão, necessidade, para saber que a ação veio da pessoa, e precisamos da ausência de coação, liberdade, para saber que foi uma escolha dela. As duas juntas fundamentam a responsabilidade. Exatamente. Ele redefine os termos para mostrar que a suposta briga era em grande parte um mal-entendido. Liberdade e necessidade, como ele as define, não só podem coexistir, como precisam coexistir para a moralidade funcionar. Brilhante a forma como ele desmonta o problema. E aquelas questões teológicas espinhosas que sempre surgem nesse debate. Tipo, se tudo tem uma causa necessária e Deus é a causa primeira, então Deus seria o autor do pecado? Hume reconhece essas objeções, mas ele meio que se esquiva. Ele as considera mistérios profundos, talvez insolúveis para a limitada razão humana. Ele sugere que a filosofia faria melhor em se concentrar nas questões da vida prática e da experiência, onde temos mais chance de encontrar respostas claras e deixar essas especulações teológicas de lado. Bem coerente com a postura geral dele de reconhecer os limites do nosso entendimento. O que nos leva, naturalmente, ao tema final, o ceticismo. Hume é famoso por ser um filósofo cético, mas o que isso realmente significa para ele, depois de toda essa análise? Ceticismo antecedente, tipo o do Descartes. Duvidar de tudo radicalmente antes de começar a filosofar. O Hume acha isso impossível na prática. Se você conseguisse duvidar de absolutamente tudo, como sairia dessa dúvida? Não teria nenhum princípio para se agarrar. Mas ele acha que uma dose de dúvida inicial é útil. Sim, uma versão mais moderada disso. Começar com cautela, imparcialidade, revendo os próprios preconceitos, buscando princípios claros. Isso sim é bom. E depois ele analisa os argumentos céticos mais clássicos, aqueles que atacam a confiança nos nossos sentidos e na nossa própria razão. Exato. Ele repassa os argumentos comuns contra os sentidos, o remo que parece torto na água, a visão dupla. Ele nota que muitos desses enganos a gente corrige com mais experiência ou com a própria razão. Mas aí vem os argumentos mais profundos. Tipo a dúvida se o que a gente percebe é o mundo real ou só uma representação na nossa mente. Isso. E a ideia de que as qualidades que a gente percebe nas coisas, cor, som, cheiro, até mesmo extensão e solidez, as qualidades ditas primárias, talvez existam só na nossa mente, e não nos objetos em si. Hume leva isso a sério e diz que se você tirar todas as qualidades perceptíveis da matéria, você meio que aniquila ela para o nosso entendimento. E os ataques céticos contra a própria razão? Ele menciona os paradoxos que surgem no raciocínio abstrato, como as ideias de espaço, tempo,
divisibilidade infinita que parecem levar a contradições e, claro, retoma o ponto central que já discutimos. Nosso raciocínio sobre fatos e causa e efeito não se baseia na lógica pura, mas no costume. A própria base do nosso conhecimento sobre o mundo parece não ser tão racional assim. Ok, ele apresenta esses argumentos céticos poderosos contra os sentidos e a razão. Qual a conclusão dele? É pra gente jogar tudo pro alto e viver na dúvida permanente? É o pirronismo? Não. E aqui está a genialidade e a moderação do ceticismo de Hume. Ele diferencia o ceticismo extremo, o pirronismo, que prega a suspensão total de qualquer julgamento, do ceticismo que ele considera útil, o ceticismo moderado ou acadêmico. E o que ele acha do pirronismo? Ele acha que, em termos de argumento puramente lógico, o pirronismo é meio irrefutável. É difícil derrubar todos aqueles argumentos céticos só com a razão. Mas ele acha que o pirronismo é absolutamente impossível de se viver na prática. Como assim? A vida real, as necessidades do dia a dia, o trabalho, a conversa, até sentir fome, tudo isso desperta a pessoa desse sonho cético. A natureza humana, os instintos, as paixões, o próprio hábito são muito mais fortes que qualquer argumento filosófico sutil. A natureza sempre é mais forte que os princípios, ele diz. O pirrônico pode duvidar de tudo no seu estudo, mas na rua ele vai desviar de um buraco como todo mundo. A vida vence a dúvida radical. Exato. Mas esse confronto com o pirronismo, mesmo que a gente não o adote, tem um efeito útil. Ele nos leva ao ceticismo moderado. E quais são os benefícios desse ceticismo mais pé no chão? São principalmente dois, segundo Hume. Primeiro, modéstia intelectual. Perceber a fragilidade do nosso entendimento, a força do hábito sobre a razão, os limites do nosso conhecimento, isso tudo nos torna mais humildes, menos dogmáticos, mais cuidadosos nas nossas afirmações e mais tolerantes com quem pensa diferente. Benefício. Limitação da investigação. O ceticismo moderado nos ensina a focar nossa energia mental naquilo que a mente humana realmente dá conta de investigar. E o que seria isso? Basicamente, os assuntos da vida comum, da prática, da experiência cotidiana. E também as ciências abstratas, que dependem só da lógica e da definição, como a matemática, quantidade e número. Devemos evitar as especulações metafísicas, muito remotas e sublimes, sobre a origem dos mundos, a natureza última das coisas, porque aí a nossa razão se perde, não tem o apoio da experiência. É um chamado para focar no que é humanamente cognoscível. Exatamente. E é nesse espírito que ele termina a investigação com aquela famosa recomendação final. A da fogueira de Hume. Que sempre causa um impacto. Sim. Ele diz, basicamente, pegue qualquer livro. Ele contém algum raciocínio abstrato sobre quantidade ou número, matemática lógica. Ok. Ou contém algum raciocínio experimental sobre questões de fato e existência, baseado na experiência. Certo. Se não tiver nenhum, nem outro, lançai-o ao fogo, pois não contém senão sofismas de ilusões. É um critério rigoroso, um recado final para a gente se ater ao conhecimento que tem algum fundamento sólido, seja na lógica, seja na experiência. Uau, que jornada, hein? Desde tentar entender como a gente pensa, descobrir que o hábito manda mais do que a razão em coisas essenciais, até chegar nessa defesa de uma dúvida moderada e um foco no que é possível saber, Hume realmente nos faz repensar muita coisa. Totalmente. Ele faz uma desconstrução cuidadosa das nossas certezas mais arraigadas, mas não para nos deixar no vazio. Ele nos oferece uma nova base, a experiência, o costume e uma razão mais humilde, ciente dos próprios limites. Então, o que a gente leva disso tudo? Qual a grande mensagem que fica dessa análise? Olha, acho que o ponto que fica martelando na cabeça é justamente esse sobre a natureza do nosso saber. Se as nossas certezas mais fundamentais sobre como o mundo funciona, a regularidade da natureza, a conexão entre causa e efeito, a base da ciência e da vida prática, não vem de uma lógica pura, infalível,
mas sim de um instinto, de um hábito moldado pela experiência. O que isso muda na nossa ideia do que é saber algo? Exato. Será que saber é menos sobre ter uma prova lógica absoluta e irrefutável e mais sobre ter uma crença bem fundamentada na experiência, uma crença que funciona, que é útil, que foi moldada por esse mecanismo natural do costume? Talvez reconhecer os limites da razão, como Hume nos convida tão insistentemente a fazer, não seja uma fraqueza. Talvez seja o primeiro passo para o entendimento mais realista, mais honesto e, quem sabe, até mais sábio sobre nós mesmos e o nosso lugar no universo. Fica a reflexão, então. Fica a pergunta, né? Se o nosso saber mais essencial sobre o mundo brota do hábito, desse instinto, e não da pura lógica, o que isso revela sobre a própria natureza do conhecimento humano.